eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmos de número 121. E aí nós vamos meditar nesse salmo, que é um salmo de romaria, um salmo de viagem, para que o Senhor esteja abençoando e falando aos nossos corações, tá certo? Salmo 121, que diz assim: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos orar? Santo Deus, graças te damos por tua palavra, que é viva e eficaz. Fala ao nosso coração, pois sem ti nada podemos fazer. É assim, ó Deus, que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, deixe sua Bíblia aberta, seu coração também, e nós vamos meditar um pouquinho na santa palavra do Senhor. De onde me virá o socorro? A vida não é nenhum parque de diversão, nem sempre é um tapete aveludado, nem sempre é um mar de rosa ou um céu engrinaldado de nuvens de algodão. Muitas vezes, na trajetória da nossa vida, existem um solo rachado, existe noites escuras, cactos e muitos desafios. Esse salmo, amados, é um salmo de romaria, é um salmo para transeuntes, para peregrinos que iam a uma das 3 grandes festas em Israel: a Páscoa, que simbolizava a saída do povo do Egito, a festa de Pentecoste, que era a comemoração da colheita, ou a festa dos tabernáculos. Então, aqueles que não residiam em Jerusalém, nessas festas, eles caminhavam em grandes peregrinações, vindo das mais diversas tribos de Israel, para celebrar o Senhor. E aí eles faziam essas caminhadas, essas romarias, e nessa caminhada eles cantavam esse salmo. Baseado nisso, amados, eu gostaria de extrair algumas lições. E a primeira delas é que existem perigos em nossa caminhada cristã. O segundo livro mais lido de toda a história narra a caminhada de cristão, que sai da cidade da perdição rumo à cidade prometida, mas que nessa caminhada longa existem grandes desafios, existem pântanos, existem sabotadores da viagem, existem aqueles que militam tentando nos fazer retroceder à cidade da perdição. A vida cristã não é fácil. Existem momentos de tentação, momentos de provação, momentos de intensa agonia e de tristeza, que flertamos com a morte, que namoramos a apostasia, que começamos a refletir e sermos tentados a dar as mãos para aqueles que abraçam a incredulidade. Portanto, a primeira lição desse texto é que existem perigos na caminhada cristã. A nossa vida é uma caminhada. E aí, olha a pandemia, já estamos aí há cerca de 90 dias nessa caminhada. Quem de nós, há 1 ano, 2 anos atrás, poderíamos imaginar que o comércio pudesse parar por tanto tempo? Quem de nós, por mais pessimista que fôssemos, poderíamos imaginar nossos filhos não poderem ir à escola com o risco de serem contaminados? Quem de nós poderíamos imaginar uma estrutura dessa magnitude nos grandes centros e na zona rural, alcançando ricos e pobres, doutores e analfabetos, juízes e pessoas simples, pessoas do campo e pessoas da zona urbana? Esse salmo, amados irmãos, narra também essa caminhada da vida cristã. Existem na Bíblia cerca de 15 salmos de romaria. O Salmo 122, 124,
131, 133. Existem os 127 e mais 10 outros salmos anônimos. Alguns escritos por Davi, outros escritos por Salomão. Aqui nós observamos, amados, que se você for atento ao texto, e aí deixe sua Bíblia aberta, e seu coração também, se você observar, o versículo 1 e 2 era usado como estrofe de cântico para aqueles que caminhavam, e na caminhada os líderes cantavam o versículo 1 e o versículo 2, por isso você vê em primeira pessoa do singular. Entretanto, no versículo 3 e versículo 4, você vê a terceira pessoa do singular, mostrando que as pessoas agora respondiam ao cântico. Essa caminhada, amados, é uma caminhada perigosa, e ela é perigosa porque ela tem como um foco e como uma tendência nós desviarmos os nossos olhos do Senhor. Olhar para os montes aqui é sinal de que nós estamos tirando a nossa visão do ser de Deus, das promessas de Deus e dos decretos de Deus. Olhar para os montes não é estar suficientemente com os olhos fixos na palavra de Deus. Perceba que grandes autores sagrados, quando eles tiram a visão de Deus, eles começam a flertar com a apostasia, com o desviar da fé, com o naufrágio da esperança. Observe que quando Asaf tira os olhos da promessa, da palavra de Deus, e ao observar a prosperidade dos ímpios, e ao achar que existe uma recompensa mais para os ímpios do que para os justos, ele começa a se afastar de uma vida piedosa. Olhar para os montes é fazer como Elias, que esquece da proteção de Deus e vai se refugiar na caverna. Olhar para os montes é Pedro negar o Senhor Jesus Cristo, é choramingando, dizendo que nunca havia conhecido o Redentor. Olhar para os montes, amados, é símbolo de tirar a visão de Deus e colocar no problema. É interessante que os montes na Bíblia muitas vezes foram palcos da apostasia, foram palcos da adoração pagã, foram palcos de muito distanciamento da palavra de Deus. Segundo o livro dos Reis, capítulo 16, versículo 4, a Bíblia diz que foi nos montes que Acais queimou incenso aos deuses do paganismo. Primeiro Reis, capítulo 13, versículo 33, a Bíblia diz que foi no alto dos montes que Jeroboão consagrou falsos sacerdotes. A Bíblia diz também em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 11, que foi nos montes que Jeorão fez o povo pecar, adorando a falsos deuses. Olhar para os montes é não olhar para Deus. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? A Escritura responde: o meu socorro não vem dos montes. Montes é símbolo dos recursos humanos, é símbolo das nossas confianças em nosso braço, em nossas influências, em nosso sobrenome, na bandeira do nosso cartão de crédito. É símbolo de confiar em lobby, é símbolo de confiar em pessoas. Olhar para os montes é desviar os olhos de Deus. Segunda lição é a pergunta: se eu olho para os montes e a minha fuga não está nos montes, de onde me virá o socorro? A segunda lição desse texto é exatamente essa pergunta: de onde me virá o socorro? Você já assistiu o seriado Chapolin? E o Chapolin, ele geralmente aparece diante da pergunta: quem nos poderá defender? E aí ele aparece como um super-herói inusitado, é verdade, como um super-herói diferente, é verdade, mas aparece. Aqui é muito mais do que isso.
A Escritura diz assim, versículo 2, acompanha aí na sua Bíblia. De onde me virá o socorro? Versículo 1. Versículo 2 diz: o meu socorro vem. Meus amados, o socorro é uma promessa de Deus aos peregrinos aqui na terra. Todos aqueles que peregrinam, da salvação até a glorificação, da nova vida em Cristo, até o estado eterno, eles têm uma certeza de que o socorro vem. O socorro não é uma possibilidade, é uma convicção. O socorro, amados, não é uma chance, é uma certeza. A Escritura diz: o meu socorro vem. E ela não vem do palácio, ela não vem de um cofre. O socorro vem não de um sobrenome, não de amizades, não de conchavos de bastidores. O socorro vem não de coalizões profanas e impiedosas. A Escritura diz que o socorro vem, mas veja de onde vem. O meu socorro vem do Senhor. E aqui é que deve estar a nossa confiança, meus amados. O socorro vem, e ele vem do Senhor. Aqui nós aprendemos lições extraordinárias. Dentre elas, agora que ele afirma que o socorro vem, ele diz de onde vem, e depois de dizer aonde vem, ele diz quem é esse socorro. Esse socorro é o Senhor. Mas que Senhor? Observe na sua Bíblia que esse nome está todo em caixa alta. Esse aqui, geralmente, quando o nome Senhor está todo em caixa alta, isso significa que é o nome santo de Deus pelo qual nós não devemos proferi-lo em vão. E assim quebrar o mandamento do Senhor. A Bíblia diz que o socorro vem. E quem é que vem? O Senhor que fez o céu e a terra. Agora ele dá o currículo látis de Deus. Ele dá toda a folha corrida daquele que é o socorro. Conta-se a história que alguns botânicos estavam em peregrinação em busca de plantas, flores desconhecidas. E aí eles, observando pelo binóculo, eles percebem que existe uma flor muito bonita que estava no alto de um penhasco, entre uma fenda muito estreita. E eles resolvem ir buscar essa flor para catalogá-la, para estudá-la, porque até então era desconhecida, só que tinha um problema. Ela estava num penhasco muito íngreme, e eles olham para a expedição, vê um menino pequeno e convida o menino a descer, agarrado por uma corda, para que o menino viesse pegar aquela flor. Ao fazer a proposta ao menino, o menino corre. E ao correr, o pessoal diz: perdemos o nosso soldado que ia descer. Algum tempo depois, o menino volta com o pai. E o menino disse: eu desço, mas se meu pai segurar a corda. Aquele menino, ele coloca-se em risco num penhasco. Ele coloca em risco a sua vida. Por uma única razão, ele confia no seu pai. Ele confia que o seu pai vai estar no alto da montanha, carregando com toda a força, com todo ardor, com toda a renúncia, o seu filho que estava descendo. Assim deve ser a nossa confiança. Se Deus é quem nos guarda, não devemos temer descer nos despenhadeiros da vida. Se Deus é que está sustentando a corda do outro lado, nós não devemos chorar diante das agonias dessa vida, porque o Senhor é o nosso socorro. A Bíblia diz que esse Senhor ele é criador dos céus e da terra, do visível
e do invisível, do macro e do micro. Ele é o Criador dos homens e dos anjos, dos céus e da terra, dos altos e das planícies. Ele é o Criador de todas as coisas. Mas o texto nos dá um outro adjetivo que deve produzir em nós uma confiança irremovível. A Bíblia diz: ele fez o céu e a terra. Versículo 3, ele diz: não dormitará aquele que te guarda. Primeiro, ele é criador. Segundo, ele é protetor. Sabe por que você pode ter certeza que o socorro vem? Porque o Senhor é criador, porque o Senhor é protetor. E é interessante que o substantivo guarda, do versículo 4, aparece 6 vezes nesse salmo. Versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 7, versículo 8. Aparece de forma contundente para deixar claro para mim e para você que nós não estamos ao léu, que nós não estamos à deriva, que nós não somos reféns dos conchavos políticos, que nós não somos reféns da boa vontade de outros. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Deus é quem nos guarda. Existe razão para descansarmos ou não? Socorro vem. E vem de quem? Vem do Senhor que é criador, vem do Senhor que é protetor, e vem do Senhor que é presente. A Escritura diz: o Senhor é a tua sombra. Versículo 5. Sombra, amados irmãos, é algo que não se pode fugir. Você não pode fugir da sua sombra. Não tem como você se ausentar dela. Isso significa, amados irmãos, que o cuidado de Deus não é delegado. Deus não delega o cuidado. Deus cuida de forma personalizada. Deus não terceirizou o cuidado dele para conosco, seja Miguel, Gabriel, querubins, serafins, arcanjos. Deus não terceirizou o cuidado dele para conosco a nenhum ser visível ou invisível. A Escritura diz que é o Senhor que nos guarda. Quando Deus nos guarda, ele não manda recado, ele vem. O cuidado de Deus é real, o cuidado de Deus é pessoal. E isso nos lembra sobre a doutrina da imanência de Cristo. Deus é imanente. Deus se preocupa, sim, com comedores de feijão com farinha. Deus se envolve, sim, com comedores de fava, com galinha caipira. Deus se preocupa, sim, comigo e com você. Deus tem cuidado personalizado para com a sua vida. Creia nisso. O cuidado de Deus é tão pessoal que a Bíblia diz que quando ele fala com Moisés, ele diz: eu vi a aflição do meu povo. Ele não recebe informação de um anjo. Ele não recebe um relatório de alguém. A Escritura diz que ele viu a aflição do povo. Mas ele foi além disso. A Escritura diz que ele vai descer. Vi a aflição do meu povo. E eu vou descer para livrar. Ele desceu. Ele desceu na sarça ardente. Ele desceu como uma coluna de fogo, como uma nuvem. Ele desceu para livrar o seu povo de Israel. Ele desceu pessoalmente para tratar com o enganador Jacó. Ele desceu pessoalmente para reforçar a sua promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ele desceu em Cristo, se fazendo carne, se fazendo homem para nos guardar. Esse é o Senhor que nos guarda. A sua presença, amados, é verdadeira.
no Salmo 17, versículo 8, a Bíblia diz: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Salmo 36, versículo 7, a Bíblia diz: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Salmo 57, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Aonde você tem se refugiado? Aonde você tem procurado abrigo para o seu coração? No fundo de uma garrafa? Você tem buscado descanso no prazer etílico do vinho, da cerveja, do uísque? Você tem buscado a sombra das asas num baseado, num remédio para dormir ad eterno? Aonde você tem buscado refúgio, meu amigo? Deus é que vai prover o meu socorro e o teu socorro. Em terceiro lugar, esse texto nos ensina, deixe sua Bíblia aberta, Salmo 121. Esse texto nos ensina sobre o cuidado de Deus para com seus filhos. Versículo 4. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Deus não cochila. Não existe ponto cego no cuidado de Deus. Não existe transição angelical, porque pode ser que algum esteja cansado demais. Afinal de contas, quem sabe, somos uns daqueles que aperreiam demais o céu e que são necessários mais do que um anjo para nos guardar. Não. O Senhor nos guarda e Ele faz isso constantemente. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. A vigilância de Deus é uma certeza e o texto é muito claro em carimbar essa verdade. É certo. Sabe o que é que isso significa? Que nada na sua vida é acaso. Desde a gripe até um câncer. Desde uma topada a um fio de cabelo que cai quando você penteia a mulher e aquele cabelo cai e você diz: meu cabelo está caindo. Nada é acaso. Tudo é a providência de Deus. Tudo é o cuidado do Altíssimo. E Ele nos guarda, meu amado, constantemente. Não existem pausas nas notas guardadoras de Deus. Quando a Bíblia diz que é certo que Ele não dormita, Ele não cochila, Ele não escorrega, Ele não derrapa, Ele não cambaleia no nosso cuidado ou para com o nosso cuidado. A Escritura diz que o cuidado do Senhor é um cuidado para com o nosso físico. Versículo 6. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Amados irmãos, quando Israel vai atravessar o deserto 40 anos, a Bíblia diz que a roupa não se rasgou, o pé não inchou. Você anda alguns quilômetros e o seu pé já incha. A sua roupa, quem sabe você lava 2 vezes e ela já fica toda torta, desbotada. Israel anda 40 anos e a sandália não desgastou, o pé não inchou. Você sabe o quê? É Deus cuidando do nosso físico. Eu quero que você entenda no nome de Jesus que a soberania de Deus é tamanha que Ele cuida do seu físico. Ele cuida da sua aparência. Ele cuida da sua saúde ou da sua doença. E Ele faz isso de dia e faz isso de noite. Versículo 7. A Bíblia diz, acompanha aí na sua Bíblia, por favor.
O Senhor te guardará de todo o mal. Sabe o que é que significa isso, irmãos? Que a vigilância de Deus em seus filhos, ele guarda aqueles que não olham para os montes, isso é importante, porque às vezes nós queremos que Deus nos guarde, mas estamos olhando para os montes, estamos buscando os recursos dos montes, estamos fazendo o nosso pé de meia, como que confiando em nossa força, em nossa capacidade econômica, em nossa capacidade de gestão das emoções, em nossa capacidade de amizades. Lembre-se que o cuidado do Senhor reside sobre aqueles que resolvem ser cuidados por Deus. Ele nos guardará de todo mal, do mal físico, do mal moral. Quantas vezes, irmãos, o pecado peregrina na nossa mente. Quantas vezes o pecado nos chama como um olho reluzente. Mas aqueles que olham para Deus e não para os montes, Deus os guarda. Ele guardará de todo o mal. Mas esse guardar, observe aqui na sua Bíblia, versículo 7. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Deixa eu lembrar a você o contexto desse texto. Nós estamos aqui numa caravana de peregrinos, indo a Jerusalém, celebrar a Páscoa, Pentecostes ou Tabernáculos. Nessa caminhada, eles levavam recursos para que pudessem celebrar a Deus na festa, comprar sacrifícios de animais para entregar ao Senhor. Então, eles levavam recursos. Alguns deles eram assaltados, furtados. E aqui a Escritura diz que o Senhor guardará a tua alma. Quem sabe seria mais lógico guardar o corpo, guardar as finanças. Amados irmãos, essa pandemia tem evidenciado que nós precisamos de áreas de vigilância mais do que as nossas finanças. Quem sabe algumas pessoas nessa pandemia não tiveram nenhum arranhão em suas economias, não tiveram nenhum déficit em suas receitas, não tiveram nenhuma perda quanto ao seu poder aquisitivo. Quem sabe até lucraram, quem sabe até abasteceram. Entretanto, são pessoas que a alma não estava protegida suficientemente e são pessoas que estão ansiosas, perturbadas, que não conseguem dormir, que não conseguem comer com prazer, que não conseguem se deliciar numa boa pizza, numa boa comida, que não conseguem dormir na sua cama box ou na sua cama extremamente moderna, massageadora, mostrando-nos que somos muito mais do que aquilo que vemos, do que vestimos, do que guardamos ou daquilo que evidenciamos financeiramente. Somos constituídos de uma alma e que se essa alma não estiver protegida, essa alma desfigurará o nosso sorriso. Essa alma não permitirá que os nossos recursos nos vistam, por mais poder aquisitivo que venhamos a ter, das roupas de grife importadas. Porque se a nossa alma não estiver guardada, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Ele guardará a nossa alma e fará isso desde agora e para sempre. O cuidado do Senhor não é por um mês, mas é por toda a eternidade. Portanto, sinta-se guardado pelo Senhor e ore para que o Senhor guarde a sua alma no nome de Jesus.